A Mula Sem Cabeça. O caminho de fogo e vingança. Você já dirigiu por uma estrada deserta no meio da noite, quando a escuridão parece engolir tudo e o vento cortante sopra como se estivesse tentando arrancar sua alma? Já sentiu o peso de uma presença invisível nas sombras, te observando com olhos invisíveis? Se você já passou por algo assim, pode ser que tenha cruzado o caminho dela, a Mula Sem Cabeça. Acelere, apague as luzes e prepare-se para ouvir uma das lendas mais arrepiantes do interior do Brasil. A estrada que se perdeu na neblina era uma noite abafada na BR-116, em algum ponto perdido entre Minas Gerais e São Paulo. A estrada parecia sem fim, envolta por uma névoa espessa que parecia engolir tudo ao redor. Lucas, um neurocientista e pesquisador de fenômenos paranormais, voltava de uma conferência sobre fenômenos inexplicáveis e estava indo para um pequeno vilarejo, onde havia rumores sobre atividades anômalas em um antigo casarão. Ele não acreditava em lendas locais. Para ele, tudo tinha uma explicação científica. Mas aquela noite, ele se lembraria dela até o último dia de sua vida. A história que ele havia ouvido falava sobre Maria, uma jovem que morava em uma fazenda isolada, perdida entre as serras. Era um amor traiçoeiro, um homem que a prometera fidelidade eterna e que, na véspera do casamento, simplesmente desapareceu. Desesperada e desolada, Maria procurou forças além da razão, invocando um pacto sombrio com entidades que ela mal entendia. O feitiço não apenas a transformou, mas a prendeu para sempre em uma forma monstruosa. A Mula Sem Cabeça, uma criatura vingativa que percorre as estradas durante a noite, carregando consigo a dor de todos aqueles que cruzam seu caminho. O encontro na estrada. Lucas estava perdido em seus pensamentos quando os faróis do carro iluminaram algo no meio da estrada. Uma figura de costas envolta em um manto negro parecia estar se dissipando na neblina. O carro freou abruptamente e Lucas, com o coração acelerado, tentou discernir o que era aquilo. Era uma mulher. Ou pelo menos parecia uma mulher. Seu corpo parecia distorcido, como se estivesse sendo corroído por algo invisível. O capô do carro tremia com a força do vento e Lucas sentiu um arrepio atravessar sua espinha. Ele desceu a janela e gritou, sua voz se perdendo na neblina. Ei, você tá bem? Mas a figura não se moveu. O manto da mulher se agitou, não pelo vento, mas como se algo o estivesse puxando por baixo. O céu estava fechado e o rádio, de repente, começou a emitir um chiado estranho, como se uma voz distorcida tentasse se fazer ouvir. A sombra que se aproxima. O coração de Lucas batia forte, mas, antes que pudesse fazer qualquer movimento, a mulher começou a andar na direção do carro. Ele se afastou lentamente, o suor frio escorrendo pela sua testa. No retrovisor, uma sombra começou a se esticar, com uma forma indistinta, que parecia seguir cada passo da mulher. Ele pisou no acelerador, mas o carro simplesmente morreu, congelando-o de pavor. Ele olhou para frente e viu o impossível. Uma mula gigantesca, sem cabeça, parada ao lado do carro, com os olhos de fogo queimando a escuridão. A criatura soltava uma fumaça negra de suas narinas e seu relincho não era um grito de raiva, mas de pura angústia. Um som cavernoso, como se estivesse chorando por tudo o que perdera. Lucas tentou abrir a porta para fugir, mas ela estava completamente travada. E então, a voz veio. Uma voz rouca, como o vento cortante, sussurrou diretamente em seu ouvido. Você parou? Agora vai comigo. O vento da maldição. O carro começou a tremer violentamente e Lucas sentiu como se uma força invisível estivesse puxando sua alma para fora. Ele olhou para o retrovisor, os olhos arregalados, e viu o que nunca poderia ter imaginado. A figura da mulher caída sobre o capô do carro, com o manto estendido na neblina.
seus olhos queimando de dor e vingança. As mãos da criatura se contorciam, arranhando o vidro, deixando marcas de uma sujeira viscosa e negra. A mula sem cabeça avançou, seus cascos batendo de forma estrondosa no asfalto, como se quisesse rasgar o próprio chão. Lucas sentiu um peso sobre o carro, uma pressão invisível que parecia sufocá-lo. Ele tentou gritar, mas sua voz não passava de um sussurro. Olhou para as janelas embaçadas e viu uma mensagem escrita com uma substância que parecia ser terra misturada com sangue. Vingança. O silêncio na estrada. Na manhã seguinte, o carro de Lucas foi encontrado parado no meio da estrada, com os faróis acesos e o rádio sintonizado na estática. A polícia encontrou pegadas profundas ao redor do veículo, como se algo gigantesco tivesse caminhado ali. Mas não havia mais sinal de Lucas. Moradores da região disseram com um olhar distante, como se já tivessem ouvido aquilo muitas vezes. Foi a mula sem cabeça. Ninguém escapa dela. E assim, quem passa por aquela estrada deserta, nas noites de névoa e vento, juram ouvir os cascos ressoando pelo asfalto, o som das chamas crepitando, a voz rouca que sussurra no vento. E em noites especialmente pesadas, alguém jura ouvir o nome de Lucas ecoando no rádio. Lucas. Lucas. Então, da próxima vez que você dirigir à noite por uma estrada solitária, tome cuidado com os sons que vêm da escuridão. Não pare. Não olhe para trás. Ou a mula sem cabeça pode te levar também. Já conheceu essa lenda? Já sentiu algo estranho em estradas desertas? Deixe seu comentário e compartilhe com quem também curte histórias de arrepiar.